Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Que o Senhor mais uma vez possa falar ao nosso coração neste dia. Vamos abrir inicialmente em 3 textos. Primeiro, então, Efésios, capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 18. Efésios 1, 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Capítulo 3, também da carta de Paulo aos Efésios, os versos 18 e 19. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E ainda, carta também de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, apenas o verso 5 inicialmente. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai bendito, te bendizemos, te adoramos, nos entregamos em tuas mãos, com um coração grato, Senhor, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor fez. Senhor, pela bem-aventurança de sermos da tua família, sermos teus filhos, sermos teu corpo, tua noiva, tua igreja, teu templo. Senhor, teus trabalhadores, teus soldados, nós te agradecemos, Senhor, porque somos teus e o Senhor é nosso. Obrigado por este ajuntamento, Pai, que por fé cremos tua mão tem sustentado, Senhor. Assim caminhamos, ó Deus, firmados em ti e não em nós. Toma este tempo, Pai, em torno da tua palavra. Pai, que ela possa de alguma maneira lançar mais luz na tua mesa. Porque este, Senhor, tu o sabes, é o momento da tua ceia, da tua mesa. Obrigado porque fiel é o Senhor que nos chamou à comunhão do teu Filho Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós éramos largados, rebeldes, escravos do pecado, do diabo e do nosso eu, mas o Senhor nos resgatou e nos fez assentar contigo nas regiões celestiais em tu mesmo. Então nós nos entregamos a ti, te agradecemos e suplicamos, Senhor, supra a nossa debilidade tanto no falar quanto no ouvir, para que a tua palavra possa achar em nossos corações uma terra arada, Senhor, e pronta para germinar para a honra e glória do teu nome. Oramos, Senhor, em teu precioso nome. Amém. Então, na quarta-feira, nós temos um estudo paralelo, né? Chamado, então, Contemplando o Eterno Propósito de Deus nas Escrituras. E eu iniciei, então, o 108º momento em torno desse assunto, com base ali no cego Bartimeu de Marcos 10, versos 46 e 47. E ali nós estamos colhendo, então, sempre em tríades, e nós vimos ali, então, que esse cego, então, era, obviamente, cego, mendigo e estava à beira do caminho. Então, na quarta, nós iniciamos o estudo desta tríade, e nós vimos, então, só a primeira parte, que seria a parte do cego. Então, para aqueles que anotaram na quarta, este estudo de hoje não é necessariamente uma continuidade de quarta, né? Porque quarta que vem eu vou retomar e nós vamos seguir naquele estudo. Mas se você tomou nota quarta-feira, você pode acrescentar o de hoje lá, e depois nós vamos seguir na letra B e na letra C, que é o mendigo e a beira do caminho, tá? Fica a critério seu aí nas suas anotações. Mas eu entendi do Senhor, então, de
a partir do que vimos na quarta-feira, tentar aproximar um pouco mais essa questão da visão celestial de uma forma um pouco mais prática, já que há muito falamos, da importância da visão celestial no nosso meio. E vimos ali que a essência, então, do ministério de Paulo era justamente abrir os olhos. E ele vai dizer que ele mesmo teve essa experiência e ele não foi desobediente à visão que ele teve. Então, toda a vida dele vai girar em torno de ser obediente à visão que ele teve. E ele vai resumir a visão entre Cristo e a igreja. Grande é este mistério. Essa visão está explicada aqui para nós, não precisa voltar para Efésios, nós vamos seguir aqui em Filipenses mesmo, mas está explicada para nós na carta aos Efésios, é uma das cartas mais elevadas de revelação de Paulo a esses irmãos, e ele vai dizer então que essa visão, ela tem então a realidade, ou nela está contida a realidade do novo homem, da nova criação. Esse novo homem então, do qual Cristo é o cabeça, e a igreja, nós somos o corpo. Então ele vai trazer essa realidade no capítulo 2 de Efésios, e ele ora, logo depois desta realidade, uma vez de já ter orado antes, por conta da nossa posição que ele trabalha do capítulo 1, os versos 3 a 14. Toda aquela realidade que nós temos em Cristo, tudo aquilo que ele chama de bênção, uma bênção. Qual é essa bênção? Estarmos em Cristo. Ali nós temos uma relação enorme, como os eruditos colocam, nós já falamos isso tantas vezes, não há nenhum ponto ali, Paulo dá um suspiro só, e ele termina ali então na herança do Espírito Santo, como penhor e selo das nossas vidas, e depois no capítulo 2 ele fala desse novo homem, e depois ele vai orar também por esse novo homem. Então, com base no cego Bartimeu, essa primeira passagem da visão celestial, nós falamos então que a primeira oração de Efésios, ela tem um cunho pessoal. Cada um precisa fazer a oração especificamente que nós lemos aqui no verso 18 do capítulo 1. Senhor, ilumina os olhos do meu coração, para que eu possa compreender qual é a esperança que o Senhor tem ao nos convocar com santa vocação e nos conduzir então em fidelidade para participarmos da tua herança e então o Senhor ser glorificado em nós. Então essa é uma oração, falamos isso na quarta com muita ênfase, é uma oração pessoal. Se cada um não ir aos pés do Senhor, buscar visão do que Cristo é e do que Ele fez, nós não poderemos avançar de uma forma então individual. Ou seja, como o irmão João está tratando ali em Hebreus, provavelmente nós vamos, e como nós vamos ver também com o cego Bartimeu, nós vamos acabar à beira do caminho, porque não há visão celestial até que o Senhor renove, e nós vamos ver ali de algumas maneiras então a forma que o Senhor renova isso. E a segunda oração que Paulo vai fazer então em Efésios, no capítulo 3, especialmente os versos 18 e 19, tem um cunho mais corporativo, porque sim, irmãos, a realidade da igreja, por mais que Satanás tenha tentado descaracterizar o valor do reunir de todas as formas, irmãos, com todas as artimanhas, estratégias, ofensas, tudo que nós podemos imaginar, ele ainda fará mais, porque ele sabe que, descaracterizando o reunir da igreja, ele descaracteriza o nosso adorar ao Senhor, o nosso amor ao Senhor como igreja. Porque ele sabe que uma pessoa sozinha não pode compreender tudo que há em Cristo. Há necessidade de um corpo, de muitos membros ligados ao cabeça. Então ele quer, de alguma maneira, macular essa reunião. E às vezes ele transforma essa reunião num show, às vezes ele transforma essa reunião num ritual religioso, às vezes ele transforma essa reunião numa missão apenas social, mas irmãos, ainda que tudo isso possa de alguma maneira fazer parte, a verdadeira reunião do Senhor, onde Cristo é o centro, onde o Espírito tem liberdade para revelar a sua palavra e cravá-la nos nossos corações. Então há uma necessidade urgente também de uma oração nesse aspecto corporativo. Senhor, o que o Senhor espera de nós como assembleia neste lugar? E o que o Senhor está fazendo na tua igreja neste tempo, para que nós possamos cooperar com o Senhor? Então, os irmãos
apenas relembrando o que nós vimos na quarta-feira. Para darmos então um segundo passo e procurar então aplicar um pouco mais dessas duas realidades aqui no texto de Filipenses. Tá? Então você está com a sua Bíblia aberta em Filipenses 2. Obviamente, toda essa passagem que vai do verso 5 até o verso 11, especialmente essa passagem, claro, toda ela tem relação direta com o Senhor Jesus. Direta mesmo, né? Literalmente, foi ele que viveu o que está sendo descrito aqui. Mas como nós sabemos que tudo aquilo que ele conquistou na cruz é estendido a nós, né? É dado à sua igreja, então essas realidades que ele conquistou e experimentou aqui, nós também podemos e precisaremos experimentar, porque não é só, coloquemos assim a partir do que nós vemos, algo bom, né? Porque nós às vezes queremos experimentar uma parte que consideramos boa do Senhor, mas Pedro, quando escreve a sua carta, temos ali uma chave maravilhosa do governo de Deus, que é sofrimento e glória, 12 vezes ele vai fazer esse paralelo, sofrimento e glória, e no capítulo 4 ele especifica, vai dizer assim: armai-vos para sofrer, porque se Cristo sofreu na carne, então a dedução mais óbvia é que o cristão também passará por sofrimentos. E ele explica isso nas suas cartas. É por conta de que nós muitas vezes temos um coração endurecido, desapercebido. Então o sofrimento é também uma bênção que o Senhor nos concede, né? Às vezes o silêncio do Senhor é uma bênção também. Um irmão, usando o exemplo da vida de Jó, ele vai dizer assim que o silêncio de Deus é um trombone para despertar ouvidos surdos, com base na experiência de Jó, que nós também já estudamos através da vida do irmão João no tempo passado, tá? Então, quando nós olhamos para esse texto, nós temos aí primeiramente o verso 6, então abra sua Bíblia, já, se ela não está aberta, Filipenses 2, 6, e esse verso vai dizer assim: pois ele, então é Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Então, primeiramente, essa expressão usurpação, tá? Usurpação. Então nós estamos vindo de duas relações, uma pessoal e uma corporativa lá de Efésios. Efésios, cada um precisa orar para receber revelação do Senhor, e também nós precisamos orar como assembleia para recebermos direção do Senhor como assembleia. Essa palavra usurpação, ela também pode ser aplicada neste sentido pessoal e corporativo. Então, quando você pensa nessa palavra usurpou no sentido pessoal, nós temos aqui então um sentido de que o Senhor Jesus não usurpou ser algo indevido ele ser igual a Deus. Ou seja, ele poderia, se ele quisesse, se manifestar como Deus. Por quê? Porque ele era Deus. Então ele não julgou com usurpação ser igual a Deus. Ele não considerou ser algo desapropriado, algo indevido. E o que nós queremos dizer com isso? Lembra que eu falei que há um primeiro ver que nós chamamos do novo nascimento? Então, irmãos, não é algo indevido para nós querermos nos apropriarmos de Cristo. Entenda muito bem essa palavra apropriar, viu? Não é dar ordens a Deus ou a Cristo como vemos em muitos lugares aí, não. É tomar posse da unção que em nós já habita, como Pedro vai nos dizer. João também vai nos dizer. Então, nós não podemos titubear quando nós pensamos nessa questão de nossa posição. Porque Satanás também vai trabalhar nesse lado pessoal nosso, assim como ele trabalhou com o Senhor Jesus. Qual a primeira artimanha de Satanás na vida do Senhor Jesus? Se tu és filho. Então, irmãos, não considere-se, atento aqui, indigno, porque Deus te fez digno em Cristo Jesus. Aqui está a mesa, como prova real, com realidade espiritual. Nenhum de nós merecíamos, mas hoje nós podemos chegar diante do Senhor, sentar com Ele à mesa, comer dele, e ninguém, escute isso com temor, nem mesmo o próprio Deus, porque Ele não pode negar a si mesmo,
Ele não pode negar a sua justiça e a sua santidade. Nem ele pode negar a ninguém que reconhece o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador a bênção de se assentar e participar da mesa. Então, não considere indigno se aproximar. Se você confessou o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, você foi feito digno de estar à mesa. E por outro lado, então, essa palavra usurpar, então nós aplicamos ela também no lado corporativo, e aqui então abordando talvez de uma forma exortativa e não negativa, tá? Então, no sentido aqui também, o Senhor Jesus, ele não se aferrou ao fato de ser Deus, ou seja, ele abriu mão da sua glória, ele não deixou de ser Deus, ele se esvaziou da sua glória e assumiu a forma de homem e depois a forma de servo. Então, quando nós pensamos na igreja, nas nossas vidas corporativas, qual a aplicação que nós fazemos dessa segunda realidade, de não se apegar, de não se aferrar a essa posição? Irmãos, quanta dificuldade nós temos com o nosso coração obstinado. E uma das coisas que mais se disputa, que as pessoas mais se aferram nas assembleias, é aquilo que se chama posição. Posição. Então, infelizmente, irmãos, e aqui nós falamos isso com dor no coração, pisando nos nossos próprios calcanhares, há assembleias de irmãos que há uma ordem de entrada segundo a importância do irmão. Há lugares de importância no altar, né? O ministério de adoração, ele tem uma proeminência em alguns lugares. Então, claro, nós aqui não estamos julgando o coração de ninguém e nem a forma com que as pessoas estão se colocando. Estou tentando trazer o princípio para nós, que muitas vezes nós queremos usurpar, queremos nos aferrar a essa posição, e ai daqueles que tocaram a nossa posição. Então isso é um problema sério quando nós pensamos em reunião, quando nós pensamos em assembleia, porque, irmãos, ainda que haja o governo de Deus, e nós temos trabalhado nisso, ainda que o governo de Deus se manifeste por meio de vasos humanos, isso também é muito importante de ser reconhecido, nós temos buscado entender do Senhor, né? Em essência, todos nós somos filhos do Senhor, filhos de Deus. Então, nessa primeira palavra, por um lado, então, irmãos, você é filho, e então não usurpe, não deseje, não inveje, não pragueje, não faça nada que seja contrário ao seu irmão. Todas as nossas palavras devem ser palavras boas para edificação. Viram o paralelo? Então, porque você é filho, você precisa tratar o seu irmão, porque Cristo amou a ele assim como amou a você. E ele nos dá esse chamamento: amai ao teu irmão como eu vos amei. Depois nós temos aí o verso 7. Olhemos juntos aí para Filipenses 2,7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Então aqui nós temos de novo, mais uma vez, né, esse paralelo, essa duplicidade. O verso 7 traz algo pessoal, e depois veremos o verso 8, traz algo mais corporativo, tá? Então, quando nós pensamos no verso 7, nós temos essa expressão aí, se esvaziou. Então o sentido aí é algo pessoal, é uma experiência pessoal do Senhor Jesus que está sendo registrada aqui. Ele, na ilustração do Monte Hermon, ele cobriu, ele velou a sua glória, ou seja, ele se esvaziou, ele não fez nada para manifestar a sua glória. Ele foi, como disse na quarta-feira, incitado muitas vezes a assumir esse lugar glorioso do Filho de Deus, especialmente por Satanás, mas também por muitos homens.
né? Naquele momento crítico da cruz, então, se tu és Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo. Mas ele, irmãos, o Senhor Jesus, tão diferente de nós, todas as vezes que as pessoas queriam se aproximar dele e exaltá-lo, ele saía, me permito a expressão, de fininho. Ele fazia um milagre e ele diz: volta para sua casa, não diga nada a ninguém. Nos anos ocultos do Senhor, há o irmão que diz que, em determinada passagem, o sentimento é que ele levanta de madrugada, sem fazer barulho nenhum, coloca a sua vestimenta e sai para orar no monte e não acorda ninguém. Daí a pouco Pedro acorda e vai procurar o Senhor, parece que Pedro acorda todo mundo, preocupado onde o Senhor estava. Mas o nosso Senhor é discreto. Então, quando nós trazemos essa realidade de se esvaziar para nós, irmãos, quanto nos falta de uma vida cristã simples. Simples, irmãos. Nós não precisamos ser reconhecidos por homens, muito menos receber glória de homens. Essa busca desenfreada por reconhecimento na nossa geração, por meio da internet, que necessariamente não é algo ruim, dependendo do seu trabalho, da sua profissão, mas a essência disso, irmãos, invadiu as nossas assembleias. E há uma busca desenfreada por sermos reconhecidos. Esse não era o nosso Senhor. Então, quando nós queremos ser visto pelos homens, isso de alguma maneira ofusca a beleza do nosso Senhor. Porque em nós, assim como nele, como homem, não havia beleza alguma que atraísse os homens. Assim deve ser as nossas vidas. Eu sei, irmãos, que parece um contrassenso, porque por muito tempo a igreja foi levada a ser, então, uma missão nessa terra, e isso continua sendo verdade. Luz na terra, sal na terra. Mas, irmãos, quanto disso também elevou homens a lugares que não deveriam ser levados. E nós lutamos para que possamos não receber glória uns dos outros. Há um simples ato, irmãos, que nós vivemos no passado, e aqui de novo sem julgar ninguém, apenas para exemplificar, para que o irmão entenda como que é a sutileza disso. Às vezes o pregador termina a mensagem, faz um apelo, o louvor está tocando, o pregador sai correndo, vai lá na porta, e o desejo, irmãos, pode até ser dar um boa noite, um adeus, mas quanta glória esse homem recebe ali na porta. Quanta glória. Glória que ele não precisaria receber, ele poderia se assentar e deixar as pessoas à vontade. Um simples exemplo, né? E ainda nessa relação de se esvaziar, nós precisamos muito aprender a servirmos uns aos outros à medida da fé que o Senhor repartiu a cada um. Então, servir ao outro é uma atitude de esvaziamento, de despojamento. Nós vemos isso justamente em Marcos 10, um pouquinho antes. Melhor é dar do que receber. Marcos 10, 45, é o verso central de Marcos, porque Marcos apresenta o Senhor Jesus como servo, como escravo, aquele que trabalha. E também João capítulo 3, quando ele se despe ali daquela roupa, toma a toalha e lava os pés. Então, servir na medida da fé é um esvaziamento, irmãos. Por isso que, por exemplo, o ministério da palavra ou a adoração não deve receber reconhecimento de homens. Todo o reconhecimento deve ficar para o Senhor. E depois o verso 8, para terminarmos, diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, esse segundo esvaziamento que nós vemos no Senhor Jesus aqui, ele é manifesto de uma forma corporativa no sentido da obediência. Irmãos, se nós não compreendermos o governo de Deus, como o governo de Deus atua numa assembleia,
que não tem o desejo de dar honra aos homens, como acabei de dizer, mas ele atua numa assembleia. Se nós não reconhecermos o governo e não reconhecermos como ele atua e não obedecermos a esse atuar do Espírito por meio de vaso, nunca poderemos dizer: eu a mim mesmo me humilhei. Porque o si mesmo se humilhar está diretamente ligado com a obediência. Porque para nós é tão difícil se humilhar e dizer: olha, eu me rendo ao governo do Senhor por meio deste vaso. Que desafio, irmãos. Que desafio as mulheres enfrentam nesta geração, já estão sofrendo há muito, porque na década passada foi dito para elas que ser submissa era ser algo humilhante, e hoje estão colhendo muito sofrimento. Mas não há lugar mais privilegiado para uma mulher que não seja em submissão ao seu marido, quer seja ele crente, quer seja ele não crente, porque Deus é o cabeça de Cristo, e Cristo é o cabeça de todo homem, cristão ou não cristão. Se a mulher é submissa ao marido, e o marido direciona a mulher de forma errada, é a ele que Deus vai cobrar. Da onde nós vemos isso? Jardim do Éden. Mesmo Eva agindo da forma que agiu, Adão foi o primeiro a ser responsabilizado. Então, irmãos, o a si mesmo se humilhar está diretamente ligado à obediência. Obediência simples ao governo do Senhor por meio de vasos. Quando uma assembleia entende isso, irmãos, é similar, porque é assim que Paulo trabalha em Efésios 5, é similar a quando uma mulher entende isso com o homem. Uma mulher que deixa para o homem ser direção, sustento e proteção, essa mulher está guardada. Ela só tem que desempenhar uma função na qual ela é preservada: função de mãe. Por quê? Porque o marido vai prover, o marido vai direcionar e o marido vai proteger. É responsabilidade do homem. Quando nós pensamos numa assembleia, claro, Cristo é o cabeça, é o edificador. Mas, irmãos, se ele levanta um ou dois irmãos, para que isso então seja dispensando o governo dele, o melhor lugar que o membro pode estar é em submissão, irmãos. Eu queria que os irmãos entendessem essa realidade de proteção, porque por isso que a Bíblia vai ser tão enfática: ai dos pastores que apacentam a si mesmo. Tiago vai dizer: não quereis vós ser muitos mestres. Por quê? Porque a Bíblia trata com responsabilidade séria àqueles que o Senhor investe de visão celestial. E o que ele espera do restante da assembleia? Obediência. A obediência é a sua e a minha proteção. Como que eu me protejo de tudo à minha volta? Me submetendo ao Senhor. Uma palavra do Senhor sobre as nossas vidas, irmãos, é suficiente para caminharmos 1 ano, 10 anos, 20 anos. E nós não podemos perder a obediência de vista. Então, irmãos, nós precisamos buscar do Senhor esse equilíbrio, tanto individual como corporativo. Então, quando a mesa está posta, ela traz também essas duas realidades. Primeiro, ela chama cada um e diz, como acabei de dizer há pouco: você é digno. Mas, ao mesmo tempo, todos nós dignamente alocados em volta da mesa, o que acontece? O Senhor se põe no nosso meio e Ele vai cantar louvores ao seu Deus. Então é algo pessoal e algo corporativo que precisa ser crescido, ampliado no nosso meio. Na quarta-feira, nós vamos seguir então com a expressão mendigo e a expressão à beira do caminho. Irá completar um pouco mais essa expressão, ainda que, como disse, não, são estudos ou momentos diferentes. Né? E que o Senhor possa falar ao seu coração. Não perca essa importância do governo de Deus e a obediência de Deus a Deus.
porque isso é a realidade entre a graça e a responsabilidade do homem. A soberania e a responsabilidade do homem andam juntas, irmãos. O governo e a obediência. O resultado disso é fidelidade. Fidelidade, o resultado disso é comunhão com o Senhor hoje e herança no futuro. Então é algo simples de se compreender. Só precisamos, como vimos na primeira oração ali de Paulo aos Efésios: Senhor, ilumina os olhos do meu coração. Essa é a oração que nós devemos fazer diante do Senhor. Vamos orar. Pai, mais uma vez nós te agradecemos. E não podemos terminar essa oração sem dizer mais uma vez, Senhor: ilumina os olhos do nosso coração, para que juntamente com a ação do teu bendito Espírito Santo, possamos compreender qual a esperança que o Senhor tem quando nos chamou. Nós já temos, Senhor, obtido um pouco de clareza de que o Senhor deseja, na sua igreja, manifestar a tua glória na sua segunda vinda, onde todo olho verá, Senhor. Então nós te suplicamos, ó Pai, torna-nos harmônicos ao teu falar. Que o teu falar seja para nós como um falar de um grande maestro, de um grande escultor, que está esculpindo em nós a tua imagem e a tua semelhança. Nós te bendizemos, Senhor, e oramos, Jesus, em teu precioso nome. Amém. Vamos nos aproximar da mesa.